Oi, oitavo ano, tudo bem? Nesse período de quarentena nós temos que nos reinventar. Então nossas aulas por enquanto vão ser por aqui, não é? Espero que vocês acostumem e estamos aprendendo, tanto eu quanto vocês nesse momento. Portanto, dando continuidade naquilo que nós estamos já estudando, hoje nós vamos ver a aula 5, que é o iluminismo, bem essa daqui, o iluminismo, conhecimento e limites ao poder. Muito bem, o que foi o iluminismo e que limites ao poder é esse que eles estão falando? O iluminismo vai começar no século XVIII, mas já um pouco antes, né, século XVIII, 1701, 1800, já um pouco antes nós estamos vendo que o regime absolutista dos reis não está dando muito certo. Você viu na Revolução Puritana, não é, que os reis perderam a cabeça, não é, da dinastia Stuart. Portanto, se os reis perderam a cabeça, ora, qualquer um pode perder. Então, está na hora desse regime absolutista, também conhecido como antigo regime, conhecer o seu fim, da maneira mais drástica possível, não é? Tirando do poder a força. Mas também, no poder absolutista, eles puniam as pessoas que eram contra eles censuravam as pessoas, eles controlavam o pensamento. Ter religião contrária, nem pensar. Até as vestes das pessoas eram controladas pelo poder absoluto. Isso foi importante numa época, mas é claro que não ia durar para sempre. Então, a transição desse regime para o século XVIII, que também será conhecido como século das luzes, é o que nós vamos ver agora, é o iluminismo. O iluminismo, eles eram contra essa postura supersticiosa, autoritária do antigo regime. O iluminismo, ele trazia para nós as luzes, o conhecimento científico e a explicação através da razão, justamente como vivemos nos dias atuais. Os dias atuais é uma herança do iluminismo, a explicação pela razão. Se não for possível, então alguma coisa não é? Então, porque antes havia um primado da superstição sobre a razão. Agora não. As pessoas começam a entender que tudo tem uma mecânica racional própria e através dessa mecânica racional encontra-se uma explicação. Então agora começa a vir o primado da razão sobre a superstição. Uma nova época será chamada a época das luzes. E aí, com as explicações através da razão, os letrados vão ganhar espaço e os grandes debates filosóficos e políticos também. Veja essa imagem aqui. Essa imagem aqui demonstra um grande debate que começou a ficar muito comum na casa dos nobres para se falar sobre filosofia, sobre poesia, sobre os abusos do clero, sobre literaturas. Então algo novo estava sendo construído e ganhando espaço dentro da Europa. E, portanto, pessoas que compartilhavam desse pensamento é que não foi faltando, mas cada vez mais iam aderindo a esse conhecimento. Notadamente quem? A classe burguesa que sempre via os seus avanços sendo diminuídos pela presença da igreja, começa a gostar da ideia dos iluministas e eles, portanto, vão começar a alavancar esse modelo. E aí, para registrar todos os fatos, os iluministas, eles criam algo que ficou muito famoso, chamado a enciclopédia. Como na época já havia a imprensa, então a enciclopédia foi um trabalho muito minucioso desenvolvido por um senhor chamado Diderot e um médico chamado D'Alembert, que começaram a inventar os verbetes e explicando um por um a razão científica desses verbetes. Hoje nós temos uma cópia que é a Wikipédia, né? Mas a coisa nasceu
lá com a enciclopédia. Eles faziam desenhos à mão, não é? Muitíssimo bem feito, com anatomia, perspectiva, para explicar o que estava acontecendo. Veja, era a razão ganhando um espaço muito importante, espaço esse que ela nunca teve, não é? Ela foi ter um pouco no Renascimento, lá na Grécia Antiga, mas durante esse período, não é? Ela praticamente sumiu, né? Porque a superstição começou a ganhar espaço. E pessoas para acrescentar ideias não faltou. Grandes pessoas, diga-se de passagem, imortais até os dias atuais, não é? Por exemplo, vai surgir a ideia de propriedade privada. A ideia de propriedade privada, ela vai estar presente aqui na página 171 com John Locke. Locke vai falar dos direitos e da tolerância para com o outro. Isso nós vamos chamar de liberalismo. Esse liberalismo, ele vai ser o contrário do mercantilismo. O mercantilismo era a intervenção total do Estado na economia. Já o liberalismo não era assim. O Locke um dia ele pensou, ele falou assim, bom, se eu vou ao bosque, corto uma árvore, trabalho essa árvore com as minhas ferramentas, dessa árvore eu faço uma canoa, por que então essa canoa tem que ser do rei? Essa canoa é minha. Eu peguei uma árvore, eu peguei as minhas ferramentas, eu derrubei a árvore, eu talhei a árvore, eu fiz uma canoa, ela é minha. Veja, no que ele pronuncia essa questão, é meu, surge aí a propriedade privada, que é um dos pilares que rege a nossa sociedade até hoje, a ideia de propriedade privada. Então a coisa não era mais do rei, passava a ser também das pessoas e naturalmente com o tempo até eles serão donos de suas vidas, coisa que no antigo regime o rei é que era dono. E aí outros vão se desenvolvendo por diversos locais. Veja o Montesquieu. O Montesquieu ele vai trazer um dado muito importante. Na sua obra O Espírito das Leis, ele vai falar da divisão dos poderes. O poder tem que ser dividido em 3: executivo, legislativo e judiciário, como é até hoje. Ele dizia o seguinte: o poder é muito importante para ficar centralizado nas mãos de uma só pessoa. Então, o poder deve vigiar o poder. Assim, então, o legislativo vigia o executivo, o judiciário vigia os dois vigiam e os dois eles vão se vigiando mutuamente, um vai observando o outro, mas ninguém vai interferindo. Então, a sociedade vai evoluindo na medida em que esses 3 poderes eles vão harmonizando cada vez mais. E aí até hoje nós estamos vivendo. Então, quanto mais harmônico o legislativo, o executivo e o judiciário forem, mais independente é uma sociedade. Isso vem lá com Montesquieu, também do iluminismo. Temos também o Rousseau dentro desse período. O Rousseau vai ser muito importante porque ele vai falar o seguinte: ora, aonde está o poder? O poder não está com o rei, o poder não está com a nobreza, o poder tem que estar com o povo. Por quê? O povo é a maioria, então o poder repousa sobre o povo. Com essas palavras, ele transformou a Europa e deu um fôlego novo para a burguesia e para todas as classes. O poder repousa sobre o povo, porque o povo é a maioria, então é a maioria que tem que ter o poder, e não uma minoria, como era antes, como a gente estava vendo. Então, percebe? Olha, o Locke fala da propriedade privada, o Montesquieu fala da divisão dos poderes, o Rousseau fala que o poder tem que ser da maioria da população. Isso está transformando, está chacoalhando toda a Europa. Entre outros também, aqui na 173, você vai ver o Voltaire. O Voltaire era de uma inteligência excepcional, acima do normal. E ele, quem hoje faz uma grande homenagem à imprensa, por exemplo. Ele fala assim: eu posso ouvir você falar tudo o que você tem a dizer, porque é um direito seu.
mas eu posso também não concordar com nada do que você disse. Mas, porém, você teve todo o direito de dizer. Então, veja, foi através de Voltaire que houve essa tolerância do debate, onde um passou a respeitar a opinião do outro, coisa que absolutamente não havia, né? Então, ele era altamente crítico da igreja, ele era altamente crítico da nobreza, e ele era muito ácido em suas posturas, devido ao seu alto grau de conhecimento e sabedoria, um dos homens mais sábios do período. Aí nós vamos ver o liberalismo econômico, que está falando aqui na página 175, que vai ser transmitido por Adam Smith. Adam Smith vai falar o seguinte: não, o Estado não tem que intervir na economia. A economia, por si só, ela se rege, ou seja, através da lei da oferta e da procura. Ou seja, eu tenho bastante produto, se eu colocar no mercado, o preço cai. Se eu tenho pouco produto, o preço deles vão se ajustar para cima, é óbvio, não é? Então ele traz essa ideia de que ele vai chamar aí do liberalismo econômico, que o mercado só se ajeita por conta daquilo que tem nele, mais ou menos mercadoria, oferta dessa mercadoria e a procura, e aí o preço se ajusta e o rei e o Estado ficam de fora. Todos esses pensamentos contribuíram demais para o século XVIII, e essa contribuição vai trazer fortes abalos na sociedade europeia, não é? Dois deles que nós podemos observar será a Revolução Inglesa e também, principalmente, a Revolução Francesa. Os reis passaram a temer que isso acontecesse e chegasse até eles. E chegou. E os reis franceses também foram decapitados e inaugurou-se uma nova era, uma nova idade na nossa história, que é a idade contemporânea, que se dá a partir da Revolução Francesa em 1789, toda ela inspirada no pensamento iluminista. Ok? Valeu, obrigado.